Vasco da Gama ainda continua de olho no mercado da bola em busca de alguma oportunidade. E um jogador que brilhou bastante no Campeonato Paulista foi o meio-campista Rômulo, e inclusive o Red Bull Bragantino e também o Remo fizeram proposta pelo jogador. Basta o Vasco da Gama ir atrás dele. Tenho certeza que o Vasco consegue contratar. Você, torcedor vascaíno, apoiaria Rômulo, jogador do Palmeiras, mas que está emprestado ao Novo Horizontino no Vasco em 2026? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu acho um excelente jogador. E o cria do Vasco da Gama, o atacante Ryan, está na pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, para os próximos amistosos, tanto contra a França e também pela Croácia. Então, cara, parabéns ao Ryan aí, provavelmente vai ser convocado e muito merecido. E a chegada do treinador Renato Gaúcho no Vasco da Gama deu uma animada no torcedor vascaíno, que já comprou mais de 10 mil ingressos para a partida de quinta-feira contra o Palmeiras. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais, beleza? Vamos tentar chegar nesse vídeo aí a 400 likes, dá aquela moral pra gente. Estamos próximos de bater a marca de 32.500 inscritos, então dá aquela moral, se inscreve aí. Agora vamos lá pro vídeo, porque tem muita coisa pra gente poder falar. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos começar falando sobre o jogo de quinta-feira, até porque a torcida do Vasco deu uma animada com a chegada do treinador Renato Gaúcho. E é claro, né, a gente tava, cara, com o Fernando Diniz, que não ganhava nenhum jogo dentro de São Januário. O clima com o Fernando Diniz dentro do estádio era muito ruim. E vamos lá, a informação que tem é o seguinte, pessoal. Na próxima quinta-feira, dia 12, o Vasco da Gama recebe o Palmeiras em São Januário pelo Brasileirão com uma missão clara, que é vencer a primeira no Brasileirão, que é o primeiro jogo do Vasco no campeonato. O Vasco precisa vencer logo. Até porque, cara, na minha opinião, se o Vasco vence o Palmeiras, eu acho que muda totalmente a chavinha do Vasco no campeonato. E no ano, na verdade, né? Vamos lá. O encontro marcará a volta do treinador Renato Gaúcho ao Vasco da Gama. Já foram vendidos mais de 10 mil ingressos para a partida. O Vasco da Gama, pessoal, ele acumula um jejum de 11 anos sem vencer o Palmeiras, sem vencer o rival paulista. Então, cara, esse tabu vai ser batido na quinta-feira. Escuta o que eu tô te dizendo. Eu quero saber a sua opinião. Qual é o seu placar pra quinta-feira? Deixa aqui embaixo. Quem vai fazer os gols? Comenta aqui, que é importante. A minha opinião vai ser 2-1 Vasco. Já falei pra vocês. A última vitória do Vasco contra o Palmeiras foi em 2015. Mas eu lembro de um jogo do Vasco, se não me engano, foi em 2023, onde o Vasco quase venceu o Palmeiras. O Vasco foi roubado no Allianz Parque, né, com aquele gol do Paulinho e tudo mais. Em São Januário, o tabu é ainda maior. O Vasco não vence o Palmeiras em São Januário, pessoal, desde 2012, que o Vasco venceu de 3-1. Mas, obviamente, né, os últimos jogos do Vasco contra o Palmeiras, na maioria das vezes, não foi em São Januário. O Vasco colocava o jogo pra Mané Garrincha, ou propriamente por Maracanã, enfim, quase não jogou dentro de São Januário. Então tá aqui, ó, mais de 10 mil ingressos vendidos para a partida de quinta-feira entre Vasco e Palmeiras no São Januário. Então, torcedor, compra ingresso aí, vai pro estádio, vão apoiar esse time aí. Até porque, cara, se a gente não apoiar, aí realmente que não vai dar muito certo. A torcida do Vasco, ela nunca abandonou. E não vai ser agora que a gente vai abandonar, não. Início do ano, início do campeonato, ainda tem Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e entre outros campeonatos. É hora da gente apoiar. Então, compra aí o ingresso, beleza? Bom, pessoal, um outro assunto pra gente poder falar aqui também é o seguinte, né? O Vasco ainda tá de olho no mercado da bola. Aí você vai falar assim, João, mas o mercado da bola, ele tá fechado. Não, ele não tá fechado. O mercado da bola, o Vasco pode contratar jogadores que jogaram estaduais. Por exemplo, o Rômulo do Novo Horizontino, tá? O Vasco não pode contratar um jogador que tá jogando no Boca Juniors, no River Plate, da Europa e tudo mais. Isso o Vasco não pode contratar, só na próxima janela agora. Mas jogadores que estão disputando, né, que estavam disputando o estadual, o Vasco pode contratar sim. E é o seguinte, tá? Eu tava dando uma olhada nas redes sociais e o Remo, que tá jogando a Série A, e o Bragantino, querem a contratação do Rômulo, tá? Jogador de 24 anos, um meia que fez um excelente campeonato paulista. É um jogador que eu já tinha pedido no Vasco, se eu não me engano, no ano passado.
né? Pra quem não sabe, o Rômulo, ele é do Palmeiras hoje, o Palmeiras contratou ele na época, pra você ver. O Rômulo era tão bom jogador que ele foi contratado pelo Palmeiras, aí não recebeu tantas oportunidades, aí o Palmeiras emprestou ele ao Novo Horizontino, que é onde ele tá hoje. E ele fez um gigante campeonato paulista em 2026. E aí tá aqui, ó. Meia fez um excelente campeonato paulista pelo Novo Horizontino e pertence ao Palmeiras. O meia amador com bastante qualidade, boa finalização e visão de jogo. Tem margem para evoluir e pode ter sua ascensão nesses dois times. Então tá aqui, informação dada pela ESPN Brasil, de que o Remo e o Bragantino querem a contratação do Rômulo. Aí eu pergunto pra você, pô, o Vasco pode abraçar essa ideia, né, de contratar o Rômulo? Até porque, vamos lá, o Vasco perdeu o Coutinho, que é um jogador diferenciado, não tava desempenhando, beleza, mas é um jogador diferenciado, todo mundo sabe disso. Mas fato é, o Rômulo é um jogador para brigar pela titularidade com toda certeza com o Rojas. O Rojas ainda não é um titular garantido. Nesse momento ele é titular porque não tem outro concorrente. Mas o Rômulo chegaria no Vasco ali para agregar no meio-campo. E outra, tem o fato também do Lamarck querer comprar a SAF do Vasco, tá ali ao mesmo tempo incluído com o Palmeiras, né, com a Leila, que é madrasta dele. Enfim, o Palmeiras pode facilitar essa negociação pro Vasco da Gama. Então, pra mim, seria uma ótima ideia o Vasco contratar o Rômulo, é um excelente jogador. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham aí sobre o Rômulo. Pra mim, é um grande jogador e ia se destacar bastante no Vasco. E aí tá aqui, pra quem não conhece ele, eu vou te explicar aqui mais ou menos sobre ele. Vamos lá, ó. Rômulo, jogador de 24 anos de idade, nasceu em Pirassununga, no Brasil, tem 1,77 de altura, joga como meia ofensivo. É um jogador que tem contrato com o Novo Horizontino até o final do ano. Mas ele tem contrato com o Palmeiras, pessoal, a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Ele tem contrato com o Palmeiras até... Deixa eu ver aqui, ó. Ele tem contrato com o Palmeiras até o final de 2028. Então, muito tempo de contrato, tá? É um jogador que hoje no mercado vale 1,8 milhões de euros, o que não é um valor alto, que não é um valor exorbitante. O Vasco tem condições de pagar isso. Alexa, quanto que é 1,8 milhões de euros em real? 1.800.000 euros são 10.936.265 reais e 37 centavos. 10 milhões e 900. Vamos arredondar para 11 milhões de reais é o valor de mercado do Rômulo hoje. Cara, pra mim seria um grande jogador, é uma oportunidade de mercado do Vasco, até porque teve informações há poucos dias atrás de que o Renato Gaúcho pediu 4 reforços, então quer dizer, o Rômulo pra mim seria uma grande opção, tá? Seria uma grande opção, um jogador que se destacou no Paulistão e que pode pintar no Vasco. 11 milhões de reais, eu acho que o Palmeiras nem venderia o Rômulo por agora, o Vasco pegaria por empréstimo, talvez pagando mais pro Rômulo, enfim. Aí o Vasco tem que se decidir, mas seria pra mim uma boa contratação. Bom, é um jogador que joga como meia ofensivo, sua posição principal, ali no meio campo, né, que é mais ou menos a posição do Rojas, que eu falei pra vocês. É um jogador que também cai pela ponta direita, né, joga como ponta direita e também joga como ponta esquerda. Mas, obviamente, sua principal posição é como meio campista. É aquele famoso camisa 10, que comanda o time, é o meia armador, né, que a gente fala. E aí tá aqui, tem passagem pelo Atlético Paranaense, pelo Matonense, pelo Novo Horizontino. Aí do Novo Horizontino, ele foi comprado pelo Palmeiras, né, foi comprado pelo Palmeiras, aí o Palmeiras emprestou ele em 2025 pro Ceará, do Ceará ele foi pro Palmeiras de novo, aí o Palmeiras emprestou ele pro Novo Horizontino, aonde tá jogando muita bola, na minha opinião. É um excelente jogador, tá? É um excelente jogador. Pra mim, pessoal, não vou dizer que é um craque, não é um craque, mas é um jogador que é uma oportunidade, o mercado da bola tá fechado, se destacou há pouco tempo no Campeonato Paulista, a gente já viu excelentes jogos do Rômulo, eu pelo menos já vi muito bons jogos do Rômulo e me agrada, tá? A gente não pode contratar jogadores de fora, então não tem muito o que fazer, é buscar por aqui pelo esse mercado. E o Novo Horizontino é um time aí, cara, que se destacou no Campeonato Paulista, eliminando propriamente o Corinthians, eliminando o Santos e tudo mais. É um jogador que nessa temporada 25 e 26, pra você ter ideia dos números, 10 jogos ele fez, 6 gols e 3 assistências. Então, cara, números excelentes o Rômulo fez aí nesse Campeonato Paulista. O Novo Horizontino, inclusive, pagou, se eu não me engano, foi 1 milhão de reais ao Palmeiras pra ele jogar nesse último jogo agora contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Acabou que o Novo Horizontino não foi campeão, mas pra você ver a importância do jogador, o Novo Horizontino quis pagar 1 milhão de reais, que, pô, pro Novo Horizontino é um bom dinheiro, né, pro Palmeiras pra liberar o jogador.
pra ter mais chance de ser campeão. Não deu certo, mas valeu a tentativa, né? Então pra você ver a importância do Rômulo aí nesse time do Novo Horizontino. Temporada passada ele fez 41 jogos, 2 gols, 1 assistência, mas em 2025 e 2026 ele vem se destacando. Claro que se não vier, cara, não tem problema, mas é que eu falo, não tem nenhum reserva ali pro Rojas, ou alguém pra brigar pela titularidade com o Rojas, na minha opinião. E o Rojas tá longe de ser um craque da bola, nossa, um gênio, não é. A gente sabe muito bem disso. O Rojas, ele foi contratado pelo Vasco pra ser a sombra do Coutinho, pra ser ali, a brigar pela titularidade com o Coutinho. Hoje, o Rojas é o titular e não tem sombra pro Rojas. Então, cara, é importante o Vasco buscar aí mais um meia, na minha opinião, nesse mercado da bola. Vamos ver quem que o Vasco vai trazer, mas pra mim uma boa oportunidade é o Rômulo do Novo Horizontino. E aí, vamos pro mercado não, pras notas do jogador, vamos lá. Então, pessoal, tá aqui na tela pra vocês as notas do Rômulo, né? Quando ele tava ali no Novo Horizontino nessa temporada. Vou até subir minha câmera aqui pra cima. Você consegue ver, ó. 7.2, 7.5, 7.8, 7.5, 8.2, 7.0. Aí contra o Palmeiras agora ele não jogou tão bem no jogo de ontem, né? Na final ele não jogou tão bem. Mas aí você fala assim, ah, João, ele jogou bem só contra times pequenos. Nada disso, ele jogou contra o Santos muito bem, jogou propriamente contra o Mirassol, jogou muito bem contra o Corinthians. São 3 adversários, inclusive, né, com coincidência, que o Vasco perdeu. O Vasco perdeu o primeiro jogo contra o Mirassol do campeonato. O Vasco perdeu pro Santos, o Vasco perdeu pro Corinthians na final da Copa do Brasil. Então, quer dizer, não é contra adversários ruins, não, cara. É contra adversários bons, né? Então, cara, o Rômulo é um jogador que me agrada bastante, tá? O Rômulo aí, se ele pintar no Vasco, pra mim, me agrada demais. Quero saber a sua opinião. Você vê aqui que ele cai muito pela ponta direita, né? Ele joga como meia ali também, como meia armador, mas ele cai muito pelo lado direito do campo também. Então é um fator importante pra gente poder falar. O que você acha aí sobre Rômulo, jogador aí que pode pintar, né, no Vasco da Gama, caso o Vasco busque, mas, enfim, tô gravando esse vídeo só uma oportunidade. Lembrando, tá, galera, o Vasco não tá negociando, o Vasco não tá tentando trazer, nada do tipo. O Vasco somente ali tá buscando reforços. E pra mim, é uma oportunidade de mercado trazer o Rômulo, na minha opinião. Quero saber a sua, deixa aqui nos comentários. Um outro assunto pra gente poder falar, que é uma excelente notícia, na minha opinião, né? Por mais que o Ryan ainda não tá no Vasco mais, mas a gente gosta de falar do Ryan, até porque é um jogador que se identificou com o torcedor vascaíno, é um cara que torce pro Vasco da Gama, tenho certeza que ele vem assistindo os jogos do Vasco. Enfim, provavelmente quando ele sair lá do futebol europeu, ele vai vir pro Vasco da Gama também, pra encerrar a carreira, e seja o que for. Mas fato é, pessoal, o Ryan, ele tá na pré-lista de convocados do Carlo Ancelotti pra seleção brasileira, tá? Lembrando que o Brasil vai jogar 2 amistosos, né, contra a França e também contra a Croácia. A lista definitiva será divulgada na próxima segunda-feira. Segunda que vem, o Ancelotti vai divulgar essa lista de convocados da seleção brasileira pra gente poder ver aí, né, cara? Muito interessante, muito importante, inclusive, o Ryan recebendo oportunidade na seleção. E creio que se jogar bem na seleção, cara, chuto a dizer que ele talvez dispute uma Copa do Mundo. É porque ele acabou se destacando muito tarde, né? Tarde que eu digo muito próximo da Copa do Mundo. Aí acho que perde um pouco da chance. Mas ele vem jogando muita bola no Bournemouth, na posição errada, inclusive, né? E na seleção brasileira ele pode ganhar oportunidade, pra mim, briga ali pra ser convocado. Mesmo com esse pouco tempo ali, né, se destacando próximo da Copa do Mundo, pra mim é um jogador que, sem dúvidas nenhuma, faria total diferença nessa seleção. E, obviamente, motivaria o torcedor vascaíno de assistir os jogos do Brasil, né? Até porque a gente tá meio desanimado com isso, mas enfim, assistir o Ryan seria muito maneiro. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí, se inscreve no canal também, que é muito importante, ajuda demais aqui no nosso conteúdo, essa moral de todos vocês, no like, se inscrevendo, clica no sininho aqui também, você consegue ver o sininho aí agora, pra você receber notificações dos nossos próximos vídeos. Tem 2 vídeos todos os dias aqui no canal, eu falo pra vocês, quando sai um vídeo no dia, é porque realmente não tem informação, eu não vou ficar aqui inventando informação pra você, só pra trazer vídeo no canal, não, tá? Então é isso, pessoal. Quinta-feira tem Vasco contra o Palmeiras, jogo importante, o Vasco precisa vencer. Se o Vasco vencer, cara, muda totalmente o cenário do Vasco no campeonato. Pô, seria muito, muito importante mesmo. Mas enfim, é isso, tamo junto.
Se Deus quiser, quinta-feira a gente vence o Palmeiras. A gente vai fazer nosso pré-jogo, nossa provável escalação, nossa live de quinta. E fica ligado aí, quinta-feira vai ter muita coisa, muito conteúdo pra vocês. Tamo junto. Se tiver informação aí importante, eu trago aí pra vocês no próximo vídeo de noite. Ou então, a gente tá de volta aí às 6 horas da manhã no dia de amanhã. Tamo junto, abraço, saudações vascaínas e vitória Vascão!